Bom dia, Jardim 2, tudo bem com vocês? Ontem vocês conheceram a história do nabo gigante. Vocês se lembram quantos animais esse casal de velhinhos tinham? Vocês se lembram? Quantos animais eles tinham? Outra pergunta. Em que ordem os animais foram apresentados na história pela primeira vez? Quando vocês viram os animais, como é que foram apresentados os animais? Vamos ver? O velhinho e a velhinha tinham 6 canários amarelos, 5 gansos brancos, 4 galinhas pintadas, 3 gatos pretos, 2 porcos barrigudos e uma vaca bem grande. Vocês viram que apareceram alguns números aqui nessa história, né? O primeiro número que apareceu disse a quantidade de canários que o velhinho e a velhinha têm. E qual é essa quantidade mesmo de canários que o velhinho e a velhinha têm? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí, muito bem. Então, começou pelo número 6. Vou colocar ele aqui. E depois, qual é o segundo número que aparece aqui na história? Que diz a quantidade de gansos. Vamos contar quantos gansos a história diz que o velhinho e a velhinha têm? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gansos. Então, eu vou colocar o número 5 do lado do número 6. E quantas galinhas tinha aqui na história? Quantas galinhas o casal de velhinhos tinha? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 galinhas. Vou botar no lado do número 5. E quantos gatos pretos ele tinha? 1, 2, 3. Isso aí, muito bem. 3 gatos pretos. Aqui o número 3. E quantos porcos barrigudos? 1, 2. Isso aí, vocês são fera. E agora me responda uma coisa. Quantas vacas esse velhinho e essa velhinha tinham? Isso mesmo, uma vaca. Vocês repararam uma coisa? Que quando eles mostram os animais nessa história, eles começam da maior quantidade, que é o número 6, até chegar ao número 1, que é a menor quantidade? Então, ele começa do maior para o menor. Começa com muitos animais e termina com pouco, com um só. Então, ficou 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, do maior para o menor. Do muito para o pouco. Então, a atividade que eu quero que vocês façam hoje, vocês vão precisar de 3 folhas dessa aqui, de papel ofício em branco. Vocês vão cortar essa folha ao meio. Pede ajuda para a mamãe e o papai. Dobra a folha no meio, bem dobradinha. E vocês vão cortar essa folha no meio. Essa folha vai ficar assim, ó, desse tamanho. Vocês vão desenhar em cada pedacinho dessas folhas os animais da história da forma que eles são apresentados. Primeiro foi apresentado quantos?
6 o quê? Canários. Então, vocês vão desenhar na folha 6 canários. Depois, vieram quantos? Ó, 5 gansos. 5 gansos. Depois, que número é esse? É o 4. Isso, eles tinham o quê? Qual é o bicho que tinha 4? A galinha. Então, vocês vão desenhar na outra folha 4 galinhas. E o que eles tinham que eram 3? 3 bichos que eles tinham iguais. Era os gatos. Vocês vão desenhar os 3 gatos pretos na outra folha. Isso mesmo. E 2, eles tinham alguma coisa? Algum animal que tinham só 2? Os porcos. Vou desenhar os 2 porcos barrigudos. E o que tinha um só? Qual é o bicho que só tinha um desses? Não tinha nenhum outro igual? A vaca. Então, vocês vão desenhar a vaca. Qual era a cor da vaca da história? Marrom. Então, vocês vão fazer a vaca marrom. De acordo como é na história. Os canários da história eram que cor? Amarelos, né? Então, vocês vão fazer, ó, os 6 canários amarelos. Os gansos eram que cor? Brancos. Então, vocês vão desenhar os 5 gansos brancos. E os gatos? Qual era a cor dos gatos? Preto, né? Então, vocês vão desenhar 3 gatos pretos. E a galinha, como é que era? Era pintadinha, né? Então, vocês vão desenhar a galinha pintadinha também, pintada. Depois que vocês desenharem, pintarem tudo bonitinho, direitinho, vocês vão numerar cada folha, ó, de acordo com a quantidade de animais que vocês desenharam. Aqui nessa folha tem quantas galinhas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Tem 4 galinhas. Então, qual é o número que eu tenho que escrever nessa folha? Tem que escrever, ó, o número 4. Aqui, nessa outra, tem quantos canários? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, 6 canários. Então, eu vou escrever o número 6. E assim você vai fazer em todas as folhas. Olha, na vaca, na do gato, nas do ganso e na do porco. Então, você vai escrever os números. Se você tiver dificuldade em fazer os números, você pode pedir o papai ou a mamãe para desenhar o número assim para você, ó. Fazer o número para você pontilhado e depois você cobrir. Mas vocês podem fazer o número do jeito que vocês souberem, tá? Não tem problema. Façam do seu jeito. Depois que vocês numerarem as folhas, vocês vão ordenar as imagens de acordo com a história, na ordem que aparece na história. Qual desses animais apareceu primeiro na história? Foi qual? Foi os porcos? Foram os porcos que apareceram primeiro? Foram os gansos? Foi qual? Os canários. Então, ó, eu vou colocar um embaixo do outro. Então, o primeiro vai ficar bem em cima. E o segundo animal que apareceu na história, foi qual? Foi a vaca, não foi? Uma vaca? Não, foram os gansos. Muito bem. Então, o ganso vai ficar, ó, embaixo do canário. E assim sucessivamente. Então, vocês vão colocar na ordem da história. Entendido? Tchauzinho e até amanhã.